Beleza. Boa noite, é uma alegria estarmos juntos, nem que virtualmente, para meditarmos na palavra de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, certamente, ela vai perseverar e vai enfrentar qualquer tipo de pandemia, de praga, de crise política ou mundial, porque a Igreja é do Senhor Jesus Cristo, a Igreja é fundamentada em Cristo e nos apóstolos, ela é de Deus, e é o Senhor que cuida da sua Igreja. Felizmente hoje não podemos estar todos reunidos aqui, e confesso que é um tanto triste, mas ao mesmo tempo nós podemos nos alegrar por saber que a Igreja ela vai perseverar. Eu não estou falando só da Igreja Batista Manancial, mas estou falando de todos os convertidos no nome de Jesus, das mais variadas denominações bíblicas e fundamentalistas e comprometidas com o Evangelho, que estão adorando a Deus virtualmente, presencialmente, dependendo do seu estado e região, para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus por isso, por termos esse tempo para poder louvar, adorar e meditar na Escritura. Nos domingos à noite, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, e você pode abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Nós já estamos no capítulo 2, mas fazendo uma breve recapitulação. Observe que no capítulo 1, nós temos ali a introdução da epístola, onde Paulo se apresenta como devedor do Evangelho, devedor àqueles irmãos, devedor a gregos e judeus da proclamação do Evangelho, e um dos versículos emblemáticos de toda a Bíblia, da nossa vida com Cristo, e um texto chave, talvez até o texto chave por excelência de Romanos, é Romanos 1, 16 e 17. Vamos ler Romanos 1, 16 e 17, tem tudo a ver com o que nós cantamos hoje, para a glória de Deus. Verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder. Paulo se via como devedor do Evangelho, proclamar esse Evangelho para os gentios e para os judeus e para todos os que necessitavam ouvir do Evangelho, os perdidos. E é interessante quando ele diz que não se envergonha do Evangelho, não se refere a essa vergonha que nós temos hoje, às vezes alguns crentes têm hoje na modernidade, mas se refere ao medo da perseguição. Quando ele escreve a Timóteo, ele exorta Timóteo, 2 Timóteo, para que não se envergonhe do Evangelho, porque Timóteo estava receoso, temeroso com o que poderia acontecer com ele naquele momento de intensa perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, Paulo, preso, já estava no fim da sua carreira cristã. E entendemos que aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo foram justificados mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela fé em Cristo, declarados justos por meio do Evangelho e vivem de fé em fé. Então estamos hoje aqui, anunciando a mensagem da palavra do Senhor, entoando cânticos para a glória do Senhor. Por quê? Qual a razão? Qual o sentido? Porque cremos que o Senhor nosso Deus, Ele se alegra quando nós o adoramos, presencialmente ou de modo remoto, à distância, mas a igreja continuará adorando o Senhor, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O justo crente vive pela fé. O apóstolo, então, ele começa nessa epístola a argumentar sobre as doutrinas fundamentais. A epístola aos Romanos, pelo menos até o capítulo 11, é uma síntese do Evangelho, é uma síntese da teologia cristã. E ele vai mostrando isso com um objetivo, vai mostrando isso aos crentes de Roma, com o objetivo fundamental de fazer uma associação com aqueles crentes para poder chegar até a Espanha, pregar o Evangelho ali numa região muito distante. E a igreja de Roma iria ajudá-lo, iria dar recursos, iria ser um ponto de apoio para dali ele levar o Evangelho até a Espanha. Como nós temos repetido isso várias vezes, veja como é importante conhecer
o missionário. Paulo aqui se coloca como missionário também. Conhecer o missionário, a doutrina do missionário, para enviar o missionário e sustentar o missionário. Quantas lições nós aprendemos desses textos? Mas, então, o apóstolo começa a falar de um aspecto muito difícil para nós reconhecermos. É a nossa natureza, a natureza do pecado. Então, em Romanos 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, verso 21, nós vamos observar Paulo falando sobre o homem natural, o homem sem Cristo, o homem perdido. Olha o verso 18, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus se ira, Deus derrama a ira dele dos céus, revela esta ira contra todo ser humano que detém a verdade de Deus, obviamente, com a sua injustiça, com o seu pecado. E em seguida o apóstolo começa a descrever que estes homens são indesculpáveis, porque eles podem perceber Deus, deveriam, melhor dizendo, perceber Deus pelas coisas criadas, mas eles não perceberam. Eles deveriam perceber o poder, os atributos do Senhor, a eternidade de Deus pelas coisas criadas, mas não o fizeram. Ao contrário disso, se tornaram idólatras. O apóstolo aqui está falando dos gentios a princípio. E quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, das mais variadas culturas da antiguidade. Estes aqui, eles trocaram Deus pela coisa criada e pegaram a criação e adoraram a criação como se fosse Deus. E quando você se torna um idólatra, você começa a ter uma ética de vida terrível, imoral e reprovável, como nós lemos no decorrer dos versículos seguintes. Paulo está falando aqui de quem? Dos gentios, pecadores, sem Cristo. Então, no capítulo 2, que nós começamos domingo atrasado a estudar, nós observamos que Deus julga as nossas obras e nos salva pelas obras de Jesus. O Senhor Deus, Ele julga nossas obras e nos salva pelas obras de Jesus. No capítulo 2, então, Paulo, ele vai tentar equilibrar uma balança aqui em relação a gentios e judeus. Havia um problema na igreja de Roma, a igreja tinha uma certa divisão, porque haviam conflitos entre crentes judeus e crentes não judeus, ou seja, gentios. E esses crentes judeus, eles se achavam muito importantes, eles achavam que tinham um conhecimento a mais, ou eles achavam que por ser descendência de Abraão, ainda carregando aspectos da velha aliança, eles eram mais fundamentais à igreja do que os crentes gentios, e se arrogavam disso, por ter essa razão. Mas Paulo, no capítulo 2, começa a mostrar que o judeu, se não crê no Senhor Jesus Cristo, ele também é um homem natural, um homem perdido, um pecador que precisa de salvação. Ele precisa reconhecer os seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E é o que nós observamos Paulo fazendo aqui. Ele mostrou, no capítulo 1, do 18 em diante, que o gentio estava perdido e a ira de Deus estava sobre o gentio que escolheu adorar seres, coisas no lugar de Deus. Mas também ele vai mostrar ao judeu que se o judeu não crer em Jesus, ele também está perdido. Ele também é um homem sem Cristo, mesmo sendo fisicamente descendência de Abraão. Olhe bem, nós observamos essas coisas, essas verdades, primeiro do verso 1 ao 3, onde nós entendemos que o homem que julga o outro está se condenando. O judeu convertido, pelo menos dizia-se crente, ele julgava o seu irmão não judeu. Olha o que Paulo então diz no capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Este homem aqui a quem Paulo se refere é um judeu que está condenando e julgando um gentio. Então tenha cuidado, irmão judeu,
quando você vai julgar o gentio, ou até mesmo o judeu que acha que tem a salvação e nunca creu em Jesus. Tenha cuidado quando você vai julgar um gentio, porque você é tão pecador quanto ele. Só quem pode julgar é Deus, porque a verdade vem de Deus. Então, como tu condenas alguém, se você também é um pecador, pratica ou os mesmos pecados, ou pecados semelhantes, ou até outros pecados, mas sendo ainda pecados. Então, Paulo deixa muito claro aqui, o homem que julga o outro, ele está se condenando. E aqui é um ensino difícil. Paulo está, em um certo sentido, enfrentando aqueles judeus da igreja de Roma e explicando que judeus e gentios, todos estão perdidos. Todos estão, como diz aqui na nossa região, todos estão no mesmo balaio, todos são pecadores. O fato de ser descendência de Abraão não faz uma pessoa salva, é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. E então, começamos a observar o segundo ensino nesse texto, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 16. E o segundo ensino é que o homem será julgado mediante suas obras, boas ou más. E esse boas aqui é provocativo. É possível o homem ter obras boas? E o apóstolo Paulo vai chegar à conclusão que não, porque nós somos completamente pecadores. Usando a terminologia teológica, nós somos totalmente depravados. Não há uma parte do nosso corpo que não foi corrompido pelo nosso pecado. A nossa razão, as nossas emoções, afeições, reflexões, o que quer que seja, o físico, tudo foi corrompido pelo pecado. Então não tem nada de nós que seja bom. Óbvio que a humanidade caída se percebe como boa, é claro, ela se vê como boa, ela percebe a bondade no ser humano. No entanto, é resquício da imagem de Deus em nós. Ainda carregamos a imagem de Deus. O homem natural, o homem sem Cristo, carrega aspectos da imagem de Deus, ele é a imagem criada de Deus. No entanto, essa imagem é corrompida, ela é deturpada, e se observarmos bem, aquelas ditas boas obras que o homem sem Cristo faz, na verdade não são para a glória de Deus, mas para a sua própria glória, ou pensando em algo somente terreno. O homem será julgado mediante as suas obras. Essas obras sempre são más. Olha Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Para o judeu, você tem que se arrepender. Deus, ele é maravilhoso para perdoar os teus pecados, tanto teus, judeu, quanto teus, não judeu ou gentil, um grego, um romano, quem quer que seja. Então Deus, ele vai perdoar na riqueza da bondade dele, se você se arrepender. Mas óbvio que esse arrependimento, nós entendemos que é mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus. Olha o verso 5. Mas segundo a tua dureza de coração, a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, os homens, judeus, gentios, eles não querem um arrependimento. E arrependimento aqui, como já mencionamos outrora, arrependimento não é uma emoção, não é esse sentimento de culpa, não é isso que é arrependimento. Arrependimento é uma convicção do pecado e de o quão terrível é o pecado e, obviamente, uma mudança de rumo, uma mudança de atitude. Arrependimento não deve ser encarado na perspectiva somente latina, mas numa perspectiva da língua grega mesmo, como foi escrito no Novo Testamento. É uma mudança de rumo, uma mudança de caminho. Então, quando a pessoa diz que se arrependeu, não quer dizer só que ela teve uma emoção ruim, embora possa ter tido, mas quer dizer que ela mudou de rumo, de caminho, de orientação de vida. E esse arrependimento só é produzido na vida de uma pessoa através da ação do Espírito Santo de Deus. Mas o homem é duro no seu coração, ele é impenitente, ele não se arrepende, ele não quer Deus, ele acumula a ira de Deus para ele, para o dia da ira. Por quê? Porque se ele não se arrepende dos pecados, ele continua vivendo nos seus próprios pecados. E, obviamente, a ira de Deus vai acumulando contra ele. O dia da ira
é o dia em que o dia do Senhor, onde ele vai julgar, né, os homens. Não vamos entrar no detalhe escatológico aqui, mas é aquele dia, o dia do julgamento, especificamente, para quem não creu em Jesus, o julgamento do grande trono branco. Então, Romanos capítulo 2, verso 6, nós lemos que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então perceba, Deus vai retribuir, Deus vai recompensar, pagar de volta cada um segundo a sua obra. É isso que Deus vai fazer. Naquele ramo do cristianismo chamado catolicismo romano, que não é cristianismo, é um paganismo, é um sincretismo, é uma seita do cristianismo, eles defendem exatamente isso. Você vai receber segundo a sua obra. Faça boas obras, então, para que você seja melhor avaliado quando chegar diante do Senhor. No entanto, a doutrina romana, ela afirma o seguinte: morreu, vai para o inferno. Para não ir para o inferno, você tem que se batizar na igreja católica por um sacerdote católico, romano. Senão você vai direto para o inferno. Se você se batiza por um sacerdote romano, você não vai para o inferno. Você vai para o purgatório e fica lá. E o que é o purgatório? Uma doutrina esquisitíssima que não está na Bíblia, foi inventada, né? Infelizmente, a história nos mostra que Agostinho foi aquele que formulou as bases desse ensino herético e que não existe purgatório, mas até hoje a igreja romana defende esse aspecto. E aí você fica lá no purgatório. Se você paga muitas missas, então as missas rezadas, né, realizadas, elas vão tirar você do purgatório. Mas alguém já saiu do purgatório? Bem, não há relatos na história da igreja sobre isso. Está lá a pessoa no purgatório. E quem é que vai para o céu e é salvo pelas obras? A princípio, só os canonizados pela igreja romana, porque também não há relato de quem chegue lá por suas próprias obras. O que nós entendemos aqui na Bíblia, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que todo ser humano ele vai ser julgado por suas obras. Ele vai receber aquilo que suas obras merecem. E o que é que as obras de um homem merecem? Um homem sem Cristo, um homem natural, que é o que ele está tratando aqui, é a condenação. Esse homem sem Cristo vai receber condenação, porque ele não tem obras para a salvação. Mas e se eu ajudo as pessoas? Mas e se eu dou comida para os pobres? Mas e se eu sou caridoso? A questão é que o nosso coração ele é completamente corrompido pelo pecado. E até essas benfeituras que nós fazemos, essas benesses para aqueles que estão próximos de nós, ou até distantes, ou ao nosso redor, não tem motivações puras e verdadeiras. A motivação pura e verdadeira para as nossas obras é a glória de Deus. Por que eu tenho que perdoar o meu irmão, amar o meu irmão, me sacrificar, ajudar aqueles que necessitam, irmãos em Cristo ou não, amar o meu inimigo, que muitas vezes não é crente, mas que me persegue e me maltrata? Por que eu tenho que amá-lo? Para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Porque Deus mandou na Bíblia que nós devemos ser assim e fazer assim. Então essa é a orientação, porque se não for desse jeito, irmãos, nós não vamos amar ninguém, porque o nosso coração, ele é extremamente egoísta, e ele só quer para si, né? A gente não quer para os outros, a gente não pensa nos outros, pensamos em nós. Até quando você vai, eu vou dar um alimento para uma pessoa carente e tudo, por que você está dando esse alimento? Peso na consciência, medo da ira de Deus, doutrina romana. Martinho Lutero via essa justificação pela fé como se fosse um Deus irado punindo todo mundo. Então Martinho Lutero ele até se machucava, se maltratava na esperança de que Deus o livrasse da condenação do inferno, até que lendo esse texto de Romanos e refletindo, e obviamente a ação do Espírito Santo, ele percebeu que a justificação pela fé é exatamente o contrário, pela fé, ou seja, o sacrifício de Cristo nos declarando justos diante de Deus, e nós podendo afirmar, assim como Lutero, que somos salvos em Cristo, não porque somos religiosos, não porque somos batistas, não porque fazemos boas obras, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Pastor, então está dizendo aí que não é para fazer boas obras? Não, você tem que fazer boas obras, mas para a glória de Deus, não para conquistar a sua própria salvação, porque nós não temos essas obras. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Observe então
capítulo 2, verso 7. E aqui nós vimos isso também, ainda revisando. Romanos 2, 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E o verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, vida eterna é para quem? É para quem persevera em fazer o bem. Os que procuram o quê? Glória, honra e incorruptibilidade. E Romanos 2,10, glória e honra, paz para aqueles que praticam o bem, o judeu e também o grego. Tá vendo? Então a vida eterna é para quem pratica o bem. Mas na verdade aqui, praticar o bem em que sentido, né? É fazendo boas obras? Não. É no sentido de que a justiça do Senhor Jesus Cristo, ela é imputada na nossa conta, e nesse sentido somos declarados justos, e falamos isso também no domingo passado, na verdade, atrasado. E os desobedientes, o que é que eles receberão? Olha o verso 8, Romanos 2, 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então estes versículos, 4 versículos, o 7 relacionado ao 10 e o 8 relacionado ao 9, nos mostram que se você faz boas obras, você será salvo. Se você faz obras más, você será condenado. Né? Ira, indignação, tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. Então, boas obras, salvação. Obras más, condenação. Temos obras boas para ser salvos? Essa é a grande questão. É isso que nos separa, nós, evangélicos, crentes, fundamentados na palavra de Deus, chamados fundamentalistas, porque nos fundamentamos nesta base. Essa é a diferença entre nós e os outros ramos do cristianismo, que ainda defendem um tipo de salvação por obras, que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Essa é a diferença entre nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, das religiões que existem por aí, que estão crescendo enormemente, budismo, islamismo, que são sistemas religiosos fundamentados em salvação por obras. Não é por obras que chegamos ao Senhor, porque nós não temos obras. As obras de Jesus Cristo são conferidas aos que creem. Então, é assim que nós somos salvos. Quando Jesus morreu numa cruz, recebeu a nossa condenação. Naquele momento também, ele cumpriu a lei. Em que sentido? Se você quebra um aspecto da lei, você é condenado. Jesus foi condenado no nosso lugar, na cruz, recebeu o inferno no nosso lugar, na cruz, e ao ressuscitar ao terceiro dia, provando e mostrando para todos que era e é Deus, o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós salvação, justificação pela fé. A lógica bíblica é: o homem pecador é julgado e condenado por suas obras. O homem pecador não possui obras para ser absolvido por elas. Logo, a chave para a compreensão dessa questão está na palavra imputar. Foi imputado, colocado na nossa conta, lá no nosso débito diante de Deus. Esse débito foi pago, foi colocado na nossa conta um crédito eterno, que são as obras de Jesus Cristo. Quando Deus vai me condenar, ele vê em mim a marca do sangue do Cordeiro, bem ilustrado pela Páscoa, lá em Êxodo 12, mostrando que eu tenho as obras de Cristo. Não porque mereço, não porque fiz nada para isso, é a graça de Deus abundante, mas porque o Senhor quis assim, pela sua vontade, pelo seu querer, e esse plano, ele foi estruturado, elaborado, desde antes da fundação do mundo, e hoje está sendo executado. Um exemplo clássico na Epístola aos Hebreus, adiantando aqui esse assunto, é Abraão, que creu e teve como imputação a justiça. Romanos 4, verso 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a Gênesis 15, 6, quando lá é dito que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. E ele creu em quê?
somente nas promessas de Deus, na promessa da descendência, na promessa da terra, especificamente lá no capítulo 15 de Gênesis, é a descendência, mas vinha também a promessa da terra. Só nessas promessas, ele creu nelas e pronto, foi salvo? Não. Junto dessas promessas, havia a maior de todas, a bênção a todas as famílias da terra, que viria através do descendente, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que veio cumprindo todas estas promessas. Abraão não sabia que o nome do Messias era Jesus, e quando ele viria, mas sabia da revelação lá de Gênesis 3,15, do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, uma serpente mesmo, que Satanás estava ali possuindo aquele animal de alguma forma, e então, nesse sentido, Abraão creu no Messias, creu no Salvador que viria, porque também estava crendo nas promessas. Veja, todas as promessas estão relacionadas à chegada de Jesus, em relação a Abraão. Observe que Deus deu uma terra, era necessário um povo ter uma terra, mas na antiguidade, mas para ter terra tem que ser povo, para ser povo tem que ter uma descendência enorme, e desta descendência de Abraão viria o Salvador, um homem, mas também Deus ao mesmo tempo, que viria se sacrificar, viria substituir-nos da nossa condenação pelos nossos pecados. Então Abraão creu como nós cremos hoje, só que ele creu numa perspectiva futura, da vinda deste Salvador, crendo que ele viria salvá-lo, salvar aqueles que haveriam de crer, e nós cremos que o Salvador já veio, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e em breve retornará para implantar, na verdade, para consumar o reino de Deus na terra. Então, Romanos capítulo 4, nós lemos o verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, trabalho aqui é a ideia de obras. Então, se você trabalha, se você labora, você conquista a sua salvação por suas obras. Mas, se você não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a fé não é atribuída a você, as obras não são suas, você recebeu pela graça de Deus tão grande salvação. O homem será julgado mediante suas obras boas ou más. E então chegamos no aspecto mais novo aqui, o terceiro grande ensino dessa noite, que é do verso 11 até o verso 16. O homem, ele é condenado por não cumprir a lei do Senhor. Essa é a grande verdade. Por que o homem é condenado? Porque Deus estabeleceu uma lei, e esta lei foi quebrada pelo homem, e o homem não admite isso. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Um homem e uma mulher, o primeiro casal e único criado por Deus, os outros vieram da descendência de Adão e Eva, e eles tinham uma lei: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles, mesmo sem pecado, escolheram desobedecer à lei de Deus. A lógica hoje é a mesma, e por desobedecerem foram condenados. A lógica hoje é a mesma. Deus deu uma lei, e esta lei, ela tem que ser obedecida. Se você obedece a lei plenamente, sem falhas, em nenhum momento da sua vida, em nenhum segundo, você será salvo, por obras. Problema: temos condição de cumprir a lei de Deus sem falha, em nenhum momento não temos esta condição. Por isso que todos já nascemos, condenados, predispostos à condenação ao inferno. Olha Romanos 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Como assim? Não tem diferença entre judeu e grego. Os dois serão condenados se não crerem no Senhor Jesus Cristo. Os dois têm que apresentar obras de justiça. Como eles não vão ter obras de justiça, eles serão condenados. Se eles não crerem em Jesus Cristo, eles não terão obras de justiça para salvá-los. Eles não conseguirão apresentar essas obras diante do julgamento de Deus. Não importa se é grego, não importa se é judeu. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o judeu, ele dizia: não, mas eu tenho a lei de Moisés. O judeu não tem lei nenhuma. E eu guardo a lei de Moisés. E que lei o gentio guarda?
né? O gentio não tem lei nenhuma, não é o judeu. O gentio não tem lei nenhuma. Que lei ele guarda? Então, ele está completamente perdido. Eu não, eu sou judeu, eu tenho a lei de Moisés, eu tenho os princípios da aliança do Senhor para com o povo de Israel, sou descendente de Abraão, sou circuncidado ao 8º dia. Olha aí, eu tenho obras de justiça? Não é bem assim. É necessário cumprir toda a lei. E aqui é importante já explicar algo que nós vamos ler em breve. O judeu realmente tinha uma lei. Perdão. A lei de Moisés são 613 preceitos, estão distribuídos ali no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lei de Moisés. Né? Nem tudo isso é lei, mas tem pedaços da lei em todos esses livros do Pentateuco que eu citei. E tinham leis muito específicas sobre questão de higiene, sobre alimentação, sobre tudo, e leis muito amplas. As leis específicas eram derivadas das leis amplas, as maiores. E as macro-leis, digamos, eram os 10 mandamentos, o sumário da lei. Todos os 613 preceitos da lei de Moisés derivam dos 10 mandamentos, que são as 10 palavras, assim, entendidas, né, pelo povo hebreu, as 10 palavras. É um índice, é um sumário da lei. Jesus sintetizou nessas 10 palavras em dois mandamentos, melhor dizendo, né, que nós conhecemos muito bem. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque Israel, quando recebeu a lei, vivia num contexto muito específico. Um contexto onde havia quase que uma teocracia. Não era uma teocracia porque o povo desobedecia e pecava, né? Embora Deus governasse o povo bem diretamente, através de um representante, no começo Moisés, depois vieram outros representantes, mediadores ali da aliança, o fato é que Israel obedecia essa lei abarcava tudo que era até da cultura de Israel. Mas antes da lei de Moisés, a gente chama a lei de Moisés, a lei é de Deus, mas como foi dada a Moisés, né, lá no Monte Sinai, então nós entendemos, em outros momentos também, nós entendemos que chamamos assim lei de Moisés, mas a lei é do Senhor. Mas antes desta lei, havia uma lei também, só que essa lei não fora escrita. Nós entendemos que era uma lei oral, que passava de geração a geração, de pai para filho, das famílias convertidas na antiguidade. Começou com, depois do dilúvio, pelo menos, com Sem e sua família. Daí vieram os semitas, e dos semitas, uma família foi escolhida, a de Abraão. Não quer dizer que não haviam outros crentes, haviam dentre os semitas, mas especificamente de Abraão. E aí veio a família de Abraão, dos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, e então dos filhos de Jacó, as tribos de Israel, e então, mas foi recebida uma lei. Observe que lá, em Gênesis 38, nós temos já a lei do levirato ali, que vai ser especificada mais no livro de Levítico. O fato é que já havia uma lei, que devia ser guardada e obedecida, e quem não era descendente de Abraão, e quem não era do povo de Israel, não tinha lei. Nós vamos ver que tinha também uma lei semelhante àquela lei que havia antes do período, semelhante, não igual, antes do período em que a lei foi dada a Moisés. E essa é a discussão que Paulo vai falar agora. Por quê? Porque ele quer mostrar que tanto o judeu com a lei de Moisés é condenado, como o gentio sem lei também é condenado, porque ele tem uma lei também. Olha Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Quem são os que pecaram sem lei? E aqui a lei, entenda, refere-se à lei de Moisés, uma lei escrita, uma lei registrada, digamos assim, está falando dos gentios, vão ser condenados. E os que pecaram com a lei de Moisés também serão julgados, e a ideia do julgado aqui é condenado. Porque não interessa carregar a lei, não interessa você crente carregar a Bíblia, ou a pessoa que carrega a Bíblia, se você não creu no Senhor Jesus Cristo, e vive pelos princípios da lei, como ensinados na palavra de Deus. Entende? E aí você diz, agora eu entendi. Agora eu vou ler a Bíblia e vou procurar viver tudo que a Bíblia diz, e então eu serei salvo. Não.
Se você nunca creu no Senhor Jesus Cristo, está assistindo esta mensagem, nesta transmissão, e você acha que seguir a ética bíblica vai te salvar, não vai. Vai te ajudar. Você vai ser um excelente cidadão, um excelente pai, uma excelente mãe, você vai ser uma pessoa ajudadora das outras e tudo mais. Mas você continuará sendo um pecador não redimido e a ira de Deus estará sobre você. Não é necessário somente seguir a ética da Bíblia, os comportamentos que a Bíblia ensina. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, arrepender-se dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Olha então o versículo 15, a gente vai pular aqui, depois a gente volta para o 13 e para o 14. Romanos 2,15, estes são os gentios, os não judeus, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Como parte da imagem de Deus no ser humano, corrompida sim pelo pecado, mas como resquício e parte da imagem de Deus ainda presente no ser humano, mesmo aquele ser humano sem Cristo, ele tem uma consciência, pensamentos, que existe algo da lei de Deus ali, gravado. É por isso que o ser humano, ele sabe, embora ele, principalmente os criminosos rejeitem, obviamente isso, mas ele sabe que matar uma pessoa é errado. Sabe. Ele sabe que a traição no casamento é um pecado terrível. Sabe. Ele sabe de tantos pecados. A mentira, ela não é algo benéfico para uma sociedade. O roubo. Todo ser humano sabe. O bandido que rouba, ele sabe que é errado e que está errado. Óbvio, ele não admite, ele não concorda, ele mente, ele acha que está certo, mas ele sabe que aquilo ali é pecado e está errado. Talvez ele não dê o nome de pecado, mas sabe que está errado. Porque no coração do ser humano está gravado ali resquícios da imagem do Senhor, que reflete o caráter de Deus, e essa norma da lei gravada no coração. O grego, o romano, a quem o apóstolo aqui se refere, eles não têm a lei de Moisés, mas eles têm essa lei gravada no coração deles, sua consciência corrompida, pecaminosa, mas que com os pensamentos o acusa, que está errado, que está indo por um caminho errado. Mas isso não é suficiente para salvar. Isso não gera arrependimento, isso gera culpa e remorso, isso destrói uma pessoa. Somente o Senhor Jesus Cristo, pode salvar um pecador perdido. Somente Jesus transforma ou muda este entendimento de culpa e de remorso em arrependimento. A culpa, o remorso gera vitimização e gera morte. O ser humano entra em depressão, ele se odeia, ele quer se destruir, chega até o suicídio. Mas o ser humano arrependido, por conta da obra do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele reconhece o quanto é pecador e terrivelmente pecador, só que ele não se vitimiza, porque é obra de Deus na vida dele. Ele reconhece o pecado, pede perdão e suplica por salvação e passa a trilhar um caminho excelente de vida, não perfeito, porque não somos perfeitos, mas um caminho excelente para a honra e a glória de Deus. Então, o gentio tem uma norma da lei gravada no seu coração, e o judeu tem também, além da própria lei de Moisés, que reforça isso na cultura. Ou seja, se o gentio já era indesculpável, o judeu muito mais, porque além de ter essa imagem de Deus corrompida, sim, na sua vida, mas seus pensamentos acusando, sua consciência, mesmo pecador sem Cristo, ainda tinha uma cultura fundamentada na lei de Moisés, na lei de Deus, bem especificada. Tinha tudo para esse povo verdadeiramente ser o povo de Deus. Eu digo verdadeiramente porque Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento, mas grande parte da sua história se tornou um povo idólatra no Antigo Testamento, E houve sempre um remanescente fiel, mas como povo, maioria, boa parte da história de Israel foi na idolatria
e foi em pecados longe do Senhor. Romanos 2,13, nós lemos, voltando aqui, Romanos 2,13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Simples ouvidores, judeus sem Cristo, não são salvos, né? Não são salvos. Nós tomemos isso para nós, evangélicos, crentes, né? Carregamos a Bíblia, estamos nas igrejas, estamos assistindo as pregações e os cultos virtuais, online, ok, mas se não houver arrependimento e transformação de vida, não há salvação. Só ouvir a palavra, sem praticar a palavra, não há salvação. Ah, pastor, então está dizendo que a salvação é por obras? Não, estou dizendo aqui, é o que Paulo também mostra, é que se você foi salvo por Cristo, você vai viver uma vida de obras para a glória de Deus. Lembra de Efésios 2,10, fomos criados para as boas obras, entende? Então nós fomos salvos, recebemos vida com Cristo para fazer boas obras para a glória do Senhor. Essa é uma característica dos crentes. E então, em Tiago, capítulo 2, verso 10, nós lemos: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ah, mas eu sou bom, mas eu faço bem, mas eu ajudo as pessoas, mas eu não minto, sou caseiro, né? Não vou para festas e não me envolvo com nada disso. Não importa. Um dia na sua vida, 1 minuto, 1 segundo, você pecou. Nem que seja em pensamento, você já foi condenado ao inferno. Porque se você quebra um ponto da lei, você é culpado de todos. Não é essa ideia de, eu faço 99%, que eu acho muito difícil, estou sendo generoso aqui, 99% da lei eu cumpri, 1% eu não cumpri, condenação. Assim é a ira de Deus sobre aqueles que não guardam a sua vontade, que não glorificam o seu nome, como vimos do verso 18 até o final do capítulo 1. Lendo novamente, Romanos 2,14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles servem de lei para si mesmos, ou seja, a consciência, os pensamentos, essa natureza, essa imagem de Deus corrompida, que tem resquícios, né, do que é o caráter de Deus na vida daquelas pessoas sem Cristo. Então eles até sentem que estão errados, sentem que estão indo para um caminho ruim, percebem isso, sentem culpa, sentem remorso, como Judas sentiu também remorso, mas não se arrependem, não reconhecem pecados e não se humilham diante de Deus. Essa é a diferença, grande diferença entre culpa e remorso e arrependimento. Arrependimento é obra de Deus e promove o reconhecimento do pecado, a mudança de trajetória de vida, o humilhar-se diante de Deus, para a salvação, primeiramente, mas também por toda a nossa vida aqui na terra, uma vida que glorifica a Deus. E o verso 15, repetindo novamente, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O Senhor Jesus, ele explicou, não exatamente isso que nós estamos dizendo. Paulo, na verdade, ele está preparando o terreno, falando do homem sem Cristo, do homem natural, e como é que esse homem é condenado. Como é que ele é condenado? Porque ele pecou por suas obras, quer seja um judeu com a lei de Moisés, quer seja um gentio sem a lei de Moisés, com a lei gravada no seu coração, mas os dois serão condenados. Se o judeu for só um ouvidor da lei, um ouvinte da lei, e não um praticante, é porque ele nunca creu no Messias, no Salvador, no Senhor Jesus, será condenado também pelos seus pecados. E o grego, romano, gentio, que nunca quis saber do Deus de Israel, do Messias prometido, ele também será condenado. Ele tem uma lei gravada no seu coração. Mas Jesus nos ensina o propósito da vinda dele e essa relação da vinda de Cristo com a lei de Moisés. Olha Mateus 5,17. Mateus 5,17, no Sermão da Montanha, nós lemos Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus não veio revogar a lei, no sentido dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde está a lei de Moisés, nem veio para acabar com as profecias que foram colocadas. Não, ele veio cumprir as profecias do Salvador, mas cumprir também as exigências da lei. Você quebrar a lei, você pode ser, no caso de Israel, né, no Antigo Testamento, você podia ser morto ao quebrar certas leis ou penalizado, mas certamente, se você não tivesse crido no Senhor Jesus Cristo, naquela época da nação de Israel, você mesmo com a lei e tentando viver a lei, achando que por obedecer à lei de Moisés, você seria salvo, morrendo nessa condição, você judeu seria condenado, pensando no povo de Israel daquela época. E Jesus está dizendo, eu não vim revogar a lei, anular, jogar fora, eu vim cumprir, eu vim morrer como é exigido pela lei, a lei de Moisés. Se você não guarda a lei de Moisés, você morrendo sem Cristo, você vive eternamente no inferno. Na verdade, você morre eternamente no inferno. Você vive a morte eterna, passa a morte eterna, não é verdade? Então, nesse sentido, Jesus veio morrer numa cruz para salvar o homem pecador, cumprindo esta exigência da lei de Deus, a morte, a condenação eterna. Nesse sentido, o Senhor Jesus veio cumprir a lei. Olha Atos capítulo 13, verso 39, para elucidar bem isto que nós estamos dizendo. Atos 13, 39. Esse versículo nos diz que o homem poderia ser salvo pelas obras, se cumprisse toda a lei de Deus, como nós temos colocado aqui. Mas, por causa do pecado, o ser humano não tem condição de cumprir toda a lei. Olha Atos 13, 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Muito claro. Por meio dele, quem? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus, todo o que crê é justificado, é declarado justo, é inocentado. Usando aqui para ficar muito claro, né? Não é que se torna inocente, mas é declarado inocente, não culpado, porque a culpa, o castigo foi jogado sobre Jesus. O que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. E aqui Paulo está falando para judeus. Vós, judeus, não podem, pela lei, ser justificados. Não pode. Porque a lei de Moisés, ela só condena. A lei de Moisés, ela não tem a função de salvar o homem pecador. A lei de Moisés, ela tem uma função muito importante, a função no processo de santificação. É o guia, pensando no judeu do Antigo Testamento, é o guia, né, para o crente do Antigo Testamento viver em santificação. O crente ia tentar obedecer a lei, ia buscar obedecer a lei de Moisés nos seus requisitos, só que ele percebia que não conseguia. Ele precisava de alguém, né, que cumprisse a justiça de Deus na vida dele, o Messias, o Salvador. Por isso, nós entendemos que nós temos 3 alianças que são incondicionais, não tem condição, é Deus que opera. E Deus fez essa aliança conosco. Na verdade, conosco, falando aqui humanidade. Primeiro, a aliança de Deus com Abraão. Depois, a aliança de Deus com Davi, que é um afunilamento da aliança de Deus com Abraão, porque a aliança com Davi fala do descendente, né, que vem de Davi, e esse descendente vai reinar e governar sobre tudo. Foi colocado lá para Abraão como a bênção que vem a todas as famílias da terra, através deste descendente. Não sabíamos que era da família de Davi, lá em Abraão, mas quando chega Davi, o rei Davi, então é revelado que o descendente que vem lá de Abraão vai passar pela família de Davi, a aliança davídica. E depois tem a nova aliança, que é uma aliança onde tudo se consumará plenamente. Já vivemos na nova aliança, mas em parte, não completa, ela vai se consumar mais à frente. E quem foi que instaurou, iniciou o cumprimento desta nova aliança? O Senhor Jesus Cristo.
Ali no momento da ceia do Senhor, onde a Páscoa vira ceia, e ele fala do sangue da nova aliança, e pouco tempo depois, morte na cruz, ressurreição ao terceiro dia, é assunto aos céus, a igreja inicia nesta nova aliança. Perceba então que existem essas três alianças, mas a aliança mosaica, ou chamada sinaítica, que se refere à aliança de Deus com Moisés, no que se refere à lei, os 613 preceitos, essa daí não salva ninguém, não tem a ver com o Senhor Jesus Cristo e a promessa de salvação, mas tem a ver com santificação e um propósito muito importante, mostrar o homem que ele está condenado. Está lá o judeu, circuncidado ao 8º dia, judeu puro, né, de uma das tribos de Israel lá no Antigo Testamento, de uma família conservadora, guardando a lei. Se esse judeu não reconhece que precisa se arrepender dos pecados e crer no Messias, na linguagem veterotestamentária, ele seria condenado do mesmo jeito. Ele não seria salvo por ser judeu, porque na verdade o verdadeiro israelita é aquele que tem a mesma fé de Abraão. Então, nesse sentido, a fé que temos hoje, a justificação pela fé hoje, muito bem observada pelo apóstolo Paulo, ela já existia lá no Antigo Testamento, como é citado em Romanos capítulo 4, quando Abraão foi justificado por fé. Olha Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então veja que uma pausa. Observe que nas igrejas, não só em Roma, mas nas igrejas haviam fariseus convertidos, pelo menos se diziam convertidos, mas vamos crer que realmente eram convertidos, mas eram confusos. Eles acreditavam que Jesus salva sim, Jesus veio nos justificar, mas tem que guardar a lei de Moisés também, mas tem que circuncidar também, senão não pode ser salvo. Esse era o problema. Volta lá para Atos 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esses fariseus convertidos, eles estavam querendo obrigar as igrejas, ou melhor, os crentes gentios das igrejas da época, a guardar a lei de Moisés. Como se isso fosse requisito para a salvação, o que não era, entende? Temos que ter muito cuidado, irmãos, para não incorrer no mesmo erro. Exigir dos crentes uma condição para a salvação que não existe, entende? Nós buscamos a santificação, buscamos a glória de Deus, temos um padrão de vida que entendemos que é orientado pela Escritura, mas nós temos que fazer a diferença do que é para a salvação e do que não é para a salvação. Existem certos costumes nas nossas igrejas que nós temos, que são sadios e saudáveis, mas que não são para a salvação. E que nós devemos priorizar os aspectos fundamentais da proclamação do Evangelho para a salvação do homem perdido. Então, essa era a grande confusão naquela época. Judeus convertidos que queriam fazer com que a lei de Moisés fosse condição sine qua non para a salvação, o que não era, obviamente. E aqui o contexto de Atos 15 é o concílio de Jerusalém, nós sabemos muito bem, o concílio de Jerusalém, onde eles estavam resolvendo essa questão com relação às igrejas dos gentios. E então, se eu sei que o homem é condenado por suas obras, se eu sei que a lei de Moisés revela para o judeu a sua condenação, porque ele entende, percebe pela lei que ele não consegue cumprir todas as estipulações da lei. O gentio também, a lei gravada no seu coração, sua consciência, seus pensamentos, o acusam, o condenam, e ele também percebe e entende que sozinho, com as suas obras, ele também não será salvo, não será justificado. E então, qual é a conclusão lógica? E é o que Paulo está querendo mostrar, que está arrumando para isso. A conclusão lógica aqui é que nós precisamos de um mediador, um salvador. Precisamos de alguém que interceda por nós a Deus para a salvação, que não é Maria.
e que não tem outra pessoa, outro nome embaixo do céu que seja esse intercessor, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode interceder por nós diante de Deus. Por quê? Porque Ele se sacrificou na cruz, morrendo em nosso lugar, sendo substituto na nossa condenação eterna, substituto recebendo a ira de Deus pelos nossos crimes e pecados. Por isso ele se qualificou, como a Epístola aos Hebreus deixa muito claro, ele se qualificou como nosso Salvador. Só Jesus poderia fazer isso, porque ele é Deus e porque ele é homem, representando aqueles da humanidade que haverão de ser salvos, e como Deus, ele pode suprir, cumprir as exigências de Deus para com essa condenação. Só Jesus, como Deus, pode receber a ira de Deus sobre ele, a ira que seria destinada aos nossos pecados. Só Jesus pode receber essa ira e satisfazer as exigências da justiça de Deus contra o pecador perdido. Observe Romanos 3,19. Estou adiantando um pouco, mas é porque nós não podemos encerrar sem observar a salvação em Cristo. Romanos 3,19. Ora, isso aqui é o encerramento de toda essa parte sobre o homem natural, o homem sem Cristo. Olha como Paulo faz o desfecho. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Observe, depois a gente vai estudar esse texto muito mais detalhadamente, mas observe, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, falando aqui de judeus, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei culpa o homem, a lei condena o homem, e eu falei o aspecto da lei pensando no judeu, mas entendemos também que tem a lei gravada no gentio, no coração do gentio, do não judeu. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, muito claro, ninguém, nenhum ser humano será justificado diante de Deus, dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Função da lei, mostrar que você é pecador. Mesmo que você não tenha a lei de Moisés, gentil, romano ou grego, sua consciência mostra que você é pecador. Você não precisa nem ter ouvido falar do cristianismo. Em qualquer parte do mundo, está gravado no seu coração que você é pecador. E se você parar para pensar um pouco nisso, você vai entender e perceber. Talvez não chegue a crer em Jesus, porque precisa da pregação do Evangelho, mas reconhecer que é pecador sim, talvez dê outro nome, no lugar de pecado ou pecador, mas é pecador. Esta é a função da lei, a lei de Moisés e a lei gravada no coração, consciência, pensamentos. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui Paulo foi bem poético, né? Justiça de Deus mediante a fé, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então veja bem, essa justiça de Deus, através da fé em Jesus, não é para todo o mundo, mas é sobre todos os que creem. É só para quem crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não há salvação de todos. Senão isso é aquela doutrina herética chamada universalismo, onde todos serão salvos, até os que não creram em Jesus. Isso não existe. Na verdade, Jesus não morreu pelo mundo inteiro, cada indivíduo. Jesus morreu pelo mundo no sentido de que foi para aqueles que vão crer. E como eu falei outrora pela manhã, todo aquele que o Senhor chamar para a salvação vai crer. Não existe um ser humano que, ao ser chamado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para crer em Cristo, tenha condição de dizer não. Não pode.
Não dá, porque o chamado é eficiente, é todo poderoso, é eficaz. Quando você for pregar o evangelho, entenda isso. Quando você pregar o evangelho e convidar alguém para crer no Senhor Jesus Cristo, ele só vai crer se Deus chamar. Se Deus não chamar, ele não vai crer. Então não se preocupe em usar toda a sua argumentação teológica. Se preocupe em pregar a palavra de Deus simples, o simples evangelho do Senhor Jesus Cristo. João 3,16, Romanos 3,10, Romanos 3,23, Romanos 5,8, Romanos 6,23, já falamos, Romanos 10, 9 e 10, 1 João 5,13, se você quiser usar também, e vários textos que nós usamos para proclamar o evangelho, e fale com convicção que o Espírito Santo vai lhe dar. E os resultados, Deus é que vai trazer. Deus é que vai transformar a vida daqueles a quem você vai pregar o evangelho. Então perceba, verso 22 de novo, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aqui Paulo quer enfatizar o quê? Tanto o judeu como o grego serão salvos pela justiça mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras da lei de Moisés, não por obras outras que o gentio faz, baseado na sua consciência, não, mas pela obra de Cristo na cruz. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, não tem texto mais sintético, mais coerente, mais claro, que nos mostra como aconteceu a nossa salvação, e como não pode ser por obras de justiça humana, mas pela obra de justiça mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Deus julga nossas obras e nos salva pelas obras de Jesus. Isso tudo explica que eu sou salvo, porque creio no Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo, que creu no Senhor Jesus Cristo, é salvo também. Mas lembre-se, não porque você é bom, não porque você é justo, não porque você é um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom chefe, patrão, não. Mas porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Essa é a graça de Deus sobre nós, a abundante graça de Deus que foi derramada sobre nós. Baseado nisso, como nós não podemos servir a um Senhor tão maravilhoso? Como nós somos tão relaxados na obra do Senhor? Como nós podemos viver sem nos esmerar e dedicar o máximo possível para a glória de Deus? Como? Olha tudo o que o Senhor fez por nós, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nós temos preguiça de ler a Bíblia, nós temos preguiça de orar, preguiça até de vir à igreja. Entendo que nessa época agora é diferente, por causa dos decretos e da pandemia e tudo mais, mas e quando as coisas normalizarem, como nós podemos deixar de adorar o Senhor com ânimo, com alegria da salvação? Como podemos deixar de pregar o evangelho, de investir na obra missionária financeiramente, em oração? Como podemos viver uma vida normal e terrena e até mundana, sabendo do tamanho do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós, que se não fosse o Senhor Jesus, todos iríamos para o inferno? Como podemos viver assim? Eu não entendo como você pode viver, você que é crente do Senhor Jesus Cristo, como você pode viver sem adorar esse Deus, sem entregar toda a sua vida a esse Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós entregamos a nossa vida a Ele. Entregue mesmo, não deixe nenhum aspecto da sua vida escondido de Deus, desvele tudo, e seja um servo eficiente, fiel, pecador como nós somos, mas dedicado à obra do Senhor e ao reino de Deus. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Pai, porque é só o Senhor que age em nossas vidas. Te louvamos pela Tua palavra, que de modo tão preciso, lógico, elegante, nos mostra o Teu plano para salvar aqueles que vão crer.
E só o Senhor sabe, só o Senhor determina quem são. Te louvamos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio de te adorar, apesar de sermos pecadores. Só te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Santifica a tua igreja nesse período de pandemia. Purifica-nos. Faz com que nesse momento de dificuldade, de pressões emocionais e psicológicas, restrições no nosso lazer, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, por conta dos decretos que entendo que são necessários, Senhor Deus, nos lapida para que saiamos mais fortes, não para ressaltar o humanismo, mas para mostrar, testemunhar a glória do teu nome, o teu poder, de modo que a tua igreja saia vitoriosa, como certamente sairá, para que o Senhor seja adorado, glorificado, para que todos percebam que o Senhor é a nossa força, quando reconhecemos que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, com as nossas próprias obras, incapazes de chegar a uma vida abundante, salvação em Cristo, e o Senhor nos deu tão grande salvação mediante a justificação pela fé em Cristo. Te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação e suplicamos essa sabedoria, esse entendimento para viver de modo que te agrade. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe nesta semana, lhe fortaleça e que você possa trabalhar e viver a vida para a glória de Deus, pensando no Senhor, sempre. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até breve.